Como eu comentei com o irmão Marion, como fazia o apóstolo Paulo em todas as suas cartas, ele estava sempre ensinando, exortando, admoestando, edificando e consolando os irmãos, basicamente sempre com as mesmas palavras: não cair da fé, cuidado com o pecado, né? E essa é a nossa missão, é edificar e construir, né? Ajudar a construir a fé dos irmãos. E essa noite eu vou falar sobre não durma nos seus pecados ou no seu pecado. E eu quero começar a ler com os irmãos no livro de Juízes. Juízes, capítulo 16. A partir do versículo 18. Aqui fala da queda de Sansão. Verso 18 diz assim: quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes filisteus: subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram, e ela, levando a prata, fazendo-o dormir no seu colo, Dalila fazendo Sansão dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou Sansão aos filisteus. Então ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. E Sansão acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia ele que o Espírito do Senhor tinha se ausentado dele, ou o Espírito tinha o deixado. Então essa noite eu quero usar a vida de Sansão, essa passagem, para fazer um comparativo com a nossa vida cristã. Aqui no verso 19: e Dalila fazendo Sansão dormir no seu colo. Como eu disse hoje, o tema é não durma nos seus pecados. E o cristão, e o Sansão aqui, ele é um modelo de crente, porque Sansão era um nazireu de Deus, foi um escolhido de Deus, era do povo de Israel. E Sansão, ele não ouviu a voz de Deus, e ele tomou uma mulher filisteia para ele, sendo que Deus tinha proibido. Ele não quis uma mulher do povo de Israel, mas ele foi para sua própria cobiça e pecou. Então Sansão, ele estava pecando com Dalila. E Sansão, ele dormiu no colo do seu pecado. Ele dormiu no colo do seu desejo e da sua cobiça, fazendo dormir no seu colo. E quantos cristãos hoje estão dormindo nos seus pecados? Naquele pecado que você cobiça, que você deseja, seja qual for, você está dormindo nele. E dormindo no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. As tranças do cabelo de Sansão simbolizam a força, a presença de Deus, o Espírito de Deus. E quando cortou, a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. E ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia ele que o Espírito do Senhor tinha se ausentado dele. Ou seja, Sansão, ele não ficou mais sensível ao pecado. E isso é muito perigoso quando o crente, ele não tem mais sensibilidade pelo seu pecado. Ele acha que está tudo bem, que ele pode sair: não, eu estou confiante, não estou pecando. E muitos crentes hoje não estão sensíveis, estão dormindo nos seus pecados e não estão se sentindo mais. Eles nem sentem que a presença de Deus não está mais com eles, não está mais nele. O Espírito se afastou. Por quê? Você acha que o Espírito Santo vai continuar com uma pessoa que vive pecando, que vive desobedecendo a voz de Deus? Porque a palavra diz que o Espírito, ele pode ser
extinguido, esfriado, afastado. E o que destrói o templo de Deus que somos nós? O pecado. O pecado destrói o templo de Deus. E aquele que destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. E o versículo 11. E os filisteus o prenderam. Ou seja, quando a força de Sansão, o Espírito Santo deixou, ele caiu. Ele perdeu as forças. Perdeu as forças espirituais. Isso é o que simboliza aqui nessa passagem para nós hoje. E os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. E o prenderam-no com algemas de bronze. Os filisteus aqui simboliza o diabo e seus exércitos de demônios. Quando um crente ele é seduzido pelo seu pecado e dorme no seu pecado, a presença de Deus se afasta. O Espírito Santo, ele é esfriado na vida daquele crente. E isso é tudo que o diabo quer, é tudo que os demônios querem. A palavra diz que o diabo, ele fica rondando ao nosso redor como leão bramando, esperando a quem ele possa tragar. Ele fica esperando a oportunidade que a pessoa sai debaixo das asas do Altíssimo, da presença de Deus. Ele espera a pessoa mesma fazer o Espírito Santo se afastar. E quando o Espírito Santo se afasta do crente, a pessoa perde completamente as forças espirituais e ela está dormindo no seu pecado. Então o diabo aproveita essa oportunidade e prende essa pessoa. Ele não causa o pecado na pessoa, mas ele tenta. A Bíblia diz que ele é o tentador. Então a pessoa não vai ter mais forças espirituais para suportar uma tentação. E os filisteus vieram e o prenderam. É isso que o diabo faz, que o demônio faz na vida de um crente que perdeu as forças espirituais, que saiu da presença de Deus. E furaram-lhe os olhos. É isso que o diabo faz também. A Bíblia diz que o diabo, ele cega o entendimento para que não creiam, para que não venha frutificar a palavra em nossos corações. E furaram-lhe os olhos e levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze. Isso é completamente uma descrição exata do que o diabo faz com a gente. Ele fura os olhos, ele cega a gente, faz a gente ficar insensível com o pecado que ele tenta, ele oferece as bandejas, e como a pessoa não tem mais força espiritual, se afastou de Deus, se afastou da palavra, agora a pessoa está no território dele. Ele é o dono, ele é o príncipe deste mundo, ele é o Deus deste século. Ele domina esse mundo de pecado, esse sistema que é o mundo. E ele coloca algemas na pessoa, ele coloca grilhões, ele acorrenta a pessoa, ele coloca um fardo. E puseram-no a girar um moinho na prisão. É isso que ele faz, ele coloca um fardo, um peso, um jugo em cima da pessoa. Ele amarra a pessoa. E a pessoa fica impossibilitada de novamente, é muito mais difícil da pessoa acordar, dela querer ouvir uma palavra, um conselho do irmão. A pessoa se fecha completamente. E o diabo se aproveita quando a pessoa cai em tentação, cede a cobiça ao seu desejo próprio, e ele é um aproveitador, ele é um oportunista. E é isso que ele faz. E na carta de Tiago, quero ler agora também, Tiago 1,13. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, pela sua cobiça, sendo por este arrastado e seduzido, ou seja, iludido, pelo seu próprio pecado, pelo seu próprio desejo. Então, esse desejo, tendo concebido, ou seja, você atender a esse desejo, conceber ele dá luz ao pecado. E o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. E é isso que o pecado faz. O pecado gera a morte. Porque a palavra é clara. Cada um, ele não é tentado por Deus. Deus, a ninguém tenta e Deus não é tentado pelo mal. O tentador é o diabo, né?
ele coloca as bandejas, e a pessoa que cede, né? Mas as obras é da carne, né? Mas o diabo ele tenta. Então a pessoa que está fraca espiritualmente, ela vai atender esse pecado. E o pecado consumado vai gerar morte, a morte eterna, a separação de Deus, o sono. A pessoa vai dormir nos seus pecados. E Romanos 13, no versículo 11, diz assim: fazei isso, compreendendo o tempo, que já é hora de despertardes do sono. Despertem do pecado, despertem desse sono, que já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que no início, quando cremos. A nossa salvação está mais próxima ainda. Os dias estão se passando, as profecias estão se cumprindo, e Jesus está voltando. E ele alerta: desperta do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que no início, quando cremos. A noite já é passada, já é avançada, e o dia se aproxima. Jesus vem. Deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos de modo decente, como quem vive de dia, não em orgias, bebedeiras, não em imoralidade e depravação, não em discórdia e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não fiqueis pensando, premeditando em como atender aos desejos da sua carne. O apóstolo Paulo, ele exorta, ele admoesta: vivemos em dia, porque o dia se aproxima e as trevas já vai passando. Esse mundo de trevas já vai terminar, está a um passo de terminar. Jesus está à beira de voltar. Jesus está voltando. E ele diz: desperta. E em Efésios 5,14 ele diz: desperta, tu que dormes. Dormes por quê? Está dormindo, está no pecado. O que é pecado? É erro. No original é erro, é transgressão, é errar o alvo. Você está errando o alvo. Você não está seguindo a palavra de Deus. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. Olha só a palavra que ele usa. Por que morto? Porque quem está no pecado está morto espiritualmente. Está morto espiritualmente. Está cego. Foi cegado. E Cristo te iluminará. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Aquele que está no pecado, ele está morto espiritualmente e está afastado de Deus, porque a morte, a palavra morte, nesses versos significa separação de Deus, porque morte no grego significa separação também. A morte eterna. A morte física é a separação do homem interior do exterior, o corpo físico da alma. E a morte eterna, a morte espiritual, significa separação de Deus. Estão mortos nos delitos e pecados. Mas ele diz: desperta, tu que dormes. Ele faz um apelo: desperta, tu que dormes. Tu que está sendo iludido, engodado pelo teu pecado, pelo teu desejo, levanta-te dentre os mortos. Sai desse mundo de pecado e Cristo te iluminará. No livro de Salmos, olha só o que diz em Salmos. Salmos capítulo 13 e verso 3. Diz assim: atenta em mim, ouve-me, ó Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Olha o apelo, o clamor que o salmista está fazendo para Deus aqui. Deus, não deixa eu morrer nos meus pecados, não deixa que o pecado me leve à morte e que eu me separe de ti. É isso que ele está dizendo aqui. Ele está fazendo um apelo para Deus. Deus, ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que eu não durma o sono da indolência. E no Salmo 119, como que nós podemos ter os olhos iluminados para não dormir? Salmo 119 e verso 105, um verso muito conhecido. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Por que lâmpada para os meus pés?
que faz uma lâmpada? Ela ilumina, ela clareia. Lâmpada para os meus pés. Ou seja, por onde você andar, os seus pés vai estar iluminado. Você não vai pisar num buraco. Você não vai resbalar. Você vai dar passos firmes. Lâmpada para os meus pés. Você vai estar vendo onde você vai estar pisando. Você vai ver uma tentação, uma oferenda do diabo, você já vai ter discernimento para discernir que aquilo ali é uma tentação, é uma obra maligna. Porque a palavra diz, o homem bom, ele se desvia do mal. O homem bom, ele vê o mal e se esconde. Por isso que Deus elogiou Jó. Servo bom e fiel, homem justo que se desvia do mal. Jó, ele tinha a lâmpada, que era a palavra de Deus. Ele temia Deus. E luz para o meu caminho. Ela vai iluminar o teu caminho, ela vai te orientar, ela vai te guiar. Tu vai conseguir enxergar para onde tu está caminhando. E tu vai ver as ciladas do diabo no caminho, tu vai conseguir ver. Porque tu está com os seus olhos iluminados. E no mesmo Salmo 119, no verso 130, diz assim: a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. E é isso que nós fazemos. Nós temos que expor a palavra, explicar a palavra como ela é, porque a palavra é luz. A exposição das tuas palavras, ó Deus, dá luz e entendimento ao simples, ao mais simples, ao mais sem entendimento. A exposição da palavra de Deus bem clara, bem explicada, bem discernida, bem explanada, bem entendida, até o simples vai ter entendimento. Até ele vai saber como se desviar do mal, como discernir uma bandeja do diabo. Ele não vai ceder aos seus desejos carnais. E no verso 133, ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Essa é a maneira da iniquidade não se apoderar de nós. Que Deus ordene os nossos passos na palavra. Que o nosso passo seja firmado na rocha. Para que a gente não pise em nenhuma areia movediça, nenhuma parte que nós vamos afundar, que vai nos levar para o buraco, o fundo do poço. Não. Ordena os meus passos na tua palavra. E não se apodere de mim iniquidade alguma. É isso que o salmista deseja, é isso que ele está pedindo para Deus. E é essa oração que eu e você devemos fazer, para não dormir nos nossos pecados. E a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. O apóstolo Paulo diz. E ter a mente de Cristo, às vezes, como muitos entendem, até pregam assim, que nós pensamos como Cristo, nós temos a mente de Cristo, nós temos a mente igual a de Cristo. Não, não é bem assim. Por quê? A mente de Deus, a mente de Cristo, é uma mente poderosa, é uma mente infinita. A mente que criou todas as coisas. A mente de Cristo não pode ser comparada com ninguém. É a mente de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos, né? Quão inescrutáveis, quão impenetrante é a mente de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor, senão o próprio Espírito do Senhor, que sonda Ele mesmo? Ter a mente de Cristo, que nós temos, para nós que somos salvos, que temos a mente de Cristo, isso significa que nós temos todo o conselho de Deus, toda a Escritura, toda a palavra de Deus. Deus, ele nos deixou todo o conselho necessário para nós caminhar na nossa vida cristã. Todo o conselho, toda a orientação, exortação, consolação, alertas, tudo ele deixou para nós. Aonde nós pisar, o mapa, tudo. É isso que é ter a mente de Cristo. Por quê? Porque a palavra contém a mente de Cristo. Todo o ensinamento de Deus, todo o conselho de Deus está na palavra. E é isso que nós temos ao nosso dispor. E nós podemos usar a palavra para nos salvar. Já o diabo, ele não pode usar a palavra para te salvar, ele pode usar para distorcer, para enganar, é isso que ele faz. Mas para nós é o poder de Deus. A palavra é poderosa, diz Tiago 1:21, é poderosa para salvar as vossas almas. É isso que a Bíblia diz.
É isso que é ter a mente de Cristo. Nós temos essa vantagem, o diabo não tem. Nós podemos usar a palavra para nos salvar, como um guia. E Mateus, Evangelho de Mateus, uma passagem bem conhecida, mas eu quero que os irmãos prestem muita atenção agora na explicação desse versículo. Mateus capítulo 16, que é um outro versículo, na maioria das denominações, das teologias, mal entendido. Mateus 16 e versículo 18. Jesus vai dizer para Pedro. Ele vai dizer assim: pois também eu te digo, Pedro, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que é ensinado hoje sobre esse versículo? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, é ensinado que os demônios não prevalecerão contra a igreja. Satanás, o diabo, não vai ter força contra a igreja. O diabo não pode te vencer. Só que aqui não está falando do diabo e nem de demônio nenhum. Aqui a palavra inferno é a mesma palavra traduzida por Hades, no grego, e Sheol. E inferno é em latim, que é infernos, partes inferiores. Sendo que o diabo nem está no inferno, nem o demônio. A Bíblia é bem clara em dizer que o diabo e os seus demônios são as potestades do ar que estão neste mundo tenebroso. Existem sim cadeias eternas, abismos profundos que a Bíblia diz, que tem demônios poderosos que estão encarcerados em cadeias eternas. E tem demônios presos e encarcerados, que estão presos, acorrentados, que vão ser soltos sim na grande tribulação. Existem 4 demônios que estão presos. Mas agora não tem diabo nenhum no inferno, governando o inferno. Ele vai estar no inferno ainda. No inferno que é o lago de fogo. Ele vai ser lançado, mas ainda ele está neste mundo, nas potestades do ar. A palavra aqui é a mesma, apenas em tradução diferente. Ela está em inferno em latim. Em outra tradução ela está Hades. Vocês podem ver, procurar em outras traduções que ela está em Hades. E Sheol em hebraico. Sheol é a congregação dos mortos. Que toda a Bíblia no Velho Testamento escreve. Sheol é a congregação dos mortos, para onde vai as almas. E Hades no grego, que é a congregação dos mortos. E Hades no original significa morte. Traduzindo o versículo então. Edificarei a minha igreja e as portas da morte não prevalecerão contra a minha igreja. Ou seja, Jesus ele veio para dar vida aos que estavam mortos nos seus delitos e pecados. Ele veio como luz, que é a palavra, que é a lâmpada. Ele diz: eu sou a luz dos homens. Para nos iluminar, para nos tirar das trevas, para que a morte não tenha poder sobre nós. É isso que ele está falando aqui, que as portas da morte, do Hades, não prevaleçam, não vençam a igreja. E foi isso que Jesus veio fazer. Ele veio nos capacitar, ele veio nos fortalecer com a sua orientação, com a sua palavra, com o seu Espírito Santo, para a morte e o pecado não prevalecer sobre nós. É isso que ele está dizendo. E a Bíblia diz que o aguilhão do pecado é a morte. O que dá força para o pecado, o que dá força para a morte é o pecado. E o pecado concebido gera morte. 1 Coríntios 15 vai falar sobre isso. Os irmãos veem que o inferno, que o Hades, não é o poder do diabo. Não é o diabo, não é Satanás, não é demônio. E Jesus aqui está falando do pecado, da morte eterna. Ele veio trazer vida e vida e abundância. E abundância significa vida sem fim. Não é uma vida abundância neste mundo com bens, com riquezas, com prosperidade, com saúde infinita, como muitos pregam. Vida e abundância significa vida sem fim, vida plena. E essa vida plena sem fim
nesse mundo a gente não pode ter, que é o significado de vida e abundância, vida plena e vida sem fim. E essa vida plena e vida sem fim, nós só vamos alcançar com Deus na eternidade. 1 Coríntios 15 e versículo 54. Paulo fala aqui quando o Senhor Jesus vier no arrebatamento, também é muito conhecida essa passagem. A partir do 54. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Ou seja, a igreja venceu a morte. Ela atravessou a morte. Não foi o diabo que ela derrotou. O diabo já foi derrotado por Jesus. A morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Em outra tradução, na Almeida corrigida, isso é escrito no 55. Onde está, ó inferno? É apenas uma tradução diferente, mas o significado é morte. E eu estou olhando aqui na NVI. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte? Ou seja, aguilhão, o significado de aguilhão é poder de ferir, poder de matar. Isso é aguilhão. Onde está, os 56, o aguilhão da morte, a força da morte, o poder da morte é o pecado. Porque é só o pecado que gera morte, diz a palavra. É só o pecado que pode separar de Deus. Não é o diabo, não é um tiro de cão, não é nada. É só o pecado que separa de Deus. Nem a morte, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É somente o pecado, a morte, que gera a morte, que nos separa de Deus. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. A lei aqui se refere à palavra de Deus. Os preceitos, os estatutos que Deus deixou para nós, para a sua igreja. Porque se não existe preceito, não existe mandamento, então é tudo livre. Não existe pecado. O pecado não tem força. Mas como existe um Deus santo e ele constituiu regras, preceitos, mandamentos para nós andar nos seus estatutos, para a igreja, ele ordena, ele deseja que todos andem na sua palavra. Porque ele é um Deus santo e ele exige que todos andem em santidade, em separação. Então, aquele que transgride a lei, ele pecou, porque o pecado é a transgressão da palavra de Deus. Então, a força da morte é o pecado. É a única força que pode nos destruir, é o pecado, nada mais. Não existe outra força no universo que pode nos destruir, nos matar, nos afastar de Deus, que não seja o pecado. A palavra diz: do que se queixa o homem? Cada um se queixa dos seus próprios pecados. E Jesus disse no Evangelho de João: se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Ele foi bem claro: vocês vão morrer nos seus pecados se vocês não me seguirem. Porque o pecado gera morte. E o diabo se aproveita que a pessoa saiu da presença de Deus e ele cega o entendimento mais ainda da pessoa. É muito mais difícil a pessoa voltar para Deus depois que caiu, que o diabo coloca um fardo em cima da pessoa. Então aquela passagem de Mateus ali é muito importante entender que as portas do inferno, do Hades, não prevalecerão, não vencerão, não vão se sobressair, não vão ter força contra a igreja. Ou seja, a morte não vai tragar a minha igreja, porque eu vim da força. Eu vim trazer vida espiritual. Eu vim vivificar o homem que está morto. Por que Lázaro ressuscitou? Lázaro estava morto. Ele só ressuscitou quando ele ouviu a palavra de Deus. Quando ele ouviu a voz de Jesus. E é assim nós. A Bíblia diz que pelo pecado entrou a morte. Quando o homem pecou, a morte entrou. E Jesus, ele veio trazer a vida. E o homem só ressuscita dos mortos, espiritualmente, no pecado, quando ouve a palavra de Deus. Lázaro, ele estava morto espiritualmente, morto fisicamente. E ele ouviu a voz do Criador e ele ressuscitou. Mas tem muitos crentes, ou incrédulos ainda, que estão mortos espiritualmente, estão dormindo.
e só ouvindo a palavra de Deus para gerar vida, para ressuscitar. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará ou te esclarecerá. Então é isso que eu queria deixar para os irmãos, para cuidar, para ficar atento, andar na palavra de Deus, não atender os seus desejos, não dormir no seu pecado, não ficar acomodado com o seu pecado, achando que é um pecadinho que não vai fazer mal, mas para Deus é transgressão. O pecado te separa de Deus. Bastou só um pecadinho de nada para Adão ser separado da presença de Deus. Deus, ele não suporta o pecado. Deus, ele não tem conivência com o pecado. Ele não vai chegar lá naquele dia, mas era só um pecadinho e eu pequei a vida toda. Mas o que condena o homem não é cometer um pecadinho, um deslize e depois se arrepender. O que condena o homem, diz a carta de João, é viver pecando. Aquele que vive pecando é do diabo. Esse está morto espiritualmente. E aqueles que estão mortos espiritualmente estão separados de Deus. Por que a Bíblia diz no livro de Apocalipse, que diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e com Deus lá não vai haver mais morte, pranto, dor. Por quê? Porque a presença de Deus simboliza a vida. A presença de Deus simboliza todo o suprimento físico, espiritual, tudo. Porque Deus é a vida. Deus é a luz dos homens. Por que Moisés, quando jejuou lá no Monte Sinai, quer dizer, a Bíblia não diz que ele jejuou, não diz que ele dormiu, que ele ficou sem comer, apenas que ele ficou 40 dias no monte, na presença de Deus, diante da face de Deus. E por que ele não teve necessidade nenhuma? Nem física, nem espiritual, nada, nada, nada. Porque ele estava diretamente contínuo na presença de Deus. E é isso que a presença de Deus simboliza. Todo o suprimento necessário para a nossa vida espiritual, mental, física. E é por isso que Apocalipse diz que não vai haver necessidade de luz, porque Deus, o Cristo, o Cordeiro, iluminará tudo. Ele vai nos dar todo o suprimento e a vida eterna. Então os irmãos guardem esse versículo também para meditarem, para estudarem, porque é um versículo que poucas vezes eu vi ser ensinado assim. Mateus 16, 18. As portas do Hades não prevalecerão contra a minha igreja. As portas da morte. E a morte tem muitas portas. Qual é as portas? Os pecados. Os pecados que geram a morte. Aí vai ter força contra a igreja. Mas Cristo, aquele que obedecer ele a sua palavra, a morte não terá poder sobre ele. Por isso que ele disse em João, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que crê em mim e vive, nunca morrerá. Porque já passou da morte para a vida. Então, irmãos, é essa breve meditação que eu tenho para deixar. Em nome de Jesus. Amém.